Deus é uma palavra que faz parte da nossa vida, das nossas conversas sobre política, das aulas nas escolas e nas universidades. É uma palavra que é dita até mesmo por pessoas que não são religiosas e nem participam de alguma igreja. Às vezes de maneira um tanto descuidada, sem pensar, ai meu Deus, pelo amor de Deus. E às vezes com um desejo sincero no coração. Por exemplo, quando um pai, uma mãe despedem o seu filho e a sua filha e dizem, vai com Deus, meu filho, vai com Deus, minha filha. Ou quando amamos muito uma pessoa e desejamos o bem para ela e dizemos, Deus te abençoe. Também tem aquelas vezes em que estamos em situações quando não sabemos o que falar. E via de regra, quando não sabemos o que falar, talvez num momento de despedida ou de grande dor, é comum dizermos, Deus te console, Deus te ampare, Deus esteja com você. Mas será que as pessoas sabem de quem elas estão falando quando elas pronunciam a palavra Deus? De que Deus você fala quando você fala de Deus? E não é por acaso que a ideia de Deus está tão presente em nossa vida e em nosso mundo. Existem coisas à nossa volta que testemunham a existência e a presença de Deus entre nós. Por exemplo, quando nós admiramos a natureza, quando contemplamos a criação, quando pensamos no vasto universo e em todas as suas maravilhas, logo nos damos conta de que se existe uma criação, é porque certamente também existe um Criador. E se essa criação é tão grande e esplendorosa, certamente este Criador deve ser alguém muito poderoso. Da mesma forma, quando nós olhamos para dentro e quando começamos a pensar na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas atitudes e pensamentos, logo uma voz dentro de nós nos indica que nós seremos julgados por cada coisa que fizermos. Chamamos essa voz de voz da consciência. A nossa consciência também testemunha que existe um Deus que julgará toda a humanidade. A natureza, portanto, nos fala de um Deus que é muito poderoso. E a nossa consciência nos fala de um Deus que é juiz. Ora, um Deus poderoso e juiz certamente é um Deus que nos causa medo. E é aí que nós temos uma maravilhosa notícia. Deus apenas não se deixa conhecer pela natureza e pela nossa consciência, mas Ele também se revela na Bíblia. A Bíblia é a revelação de quem Deus é, do seu grande amor por nós e de tudo que Ele fez para nos salvar, enviando o seu Filho Jesus para dar a sua vida em nosso lugar. Portanto, se queremos conhecer o Deus verdadeiro e o Deus vivo, não nos basta olhar para a criação, para a natureza e nem mesmo procurar dentro de nós, em nossa consciência, este conhecimento. É preciso olhar para a sua própria revelação que nós encontramos em sua palavra. Bem, o que a Bíblia fala a respeito de Deus é justamente o que meditamos, especialmente neste dia da Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, é importante destacar que Deus é um só. Em Deuteronômio 6, versículo 4, está escrito assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E não é apenas neste versículo, mas também em muitos outros versículos a Bíblia nos ensina sobre esta unidade de Deus. Em Deuteronômio 32, 39 está escrito, saibam todos que somente eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. E em 2 Samuel 7, não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer, somente tu és Deus e não existe outro. Não existe outro. Ainda no Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo testemunhando, em 1 Coríntios 8, versículo 4, e sabemos que existe somente um Deus. A Bíblia é muito clara, então, ao nos trazer este conhecimento de que não existem vários deuses, de que as pessoas não devem criar deuses para si mesmos, mas existe um único Deus que é o Criador do céu e da terra. No entanto, ainda que ensine claramente que Deus é um só, a Bíblia também nos revela 3 pessoas de Deus: o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. E este é o mistério da Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, a Bíblia de forma muito clara nos ensina que o Pai é Deus. E isso poucas pessoas questionam, que Deus é o nosso Pai. Lá em Isaías 63, versículo 16, está escrito: mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, e desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. E também em João 10, 25, o próprio Senhor Jesus testemunha a respeito do seu Pai do céu, dizendo: as obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Portanto, a Bíblia, quando nos dá esse conhecimento de quem Deus é, nos diz com muita clareza que Deus é Pai. No entanto, a Bíblia também nos fala que Deus é Filho, que Jesus é Deus. Muitas pessoas pensam em Jesus apenas como um homem iluminado, como um grande mestre, um grande professor que ensinou ao mundo o caminho do amor, um caminho para a salvação própria. No entanto, a palavra é muito clara em afirmar que Jesus é Deus Filho. Em primeiro lugar, Jesus ele é adorado como Deus. Lembram da história do Natal, quando os magos vieram e se ajoelharam diante de Jesus? Está lá em Mateus 2. Entraram na casa e encontraram um menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Adoração é algo que se dedica exclusivamente a Deus. Os magos do Oriente testemunharam que Jesus é Deus. Jesus também foi chamado de Senhor. E talvez você possa pensar, bom, mas isso é uma coisa comum, costumamos chamar as pessoas de Senhor por respeito. Mas é importante lembrar que na Bíblia, Senhor é uma maneira de se referir a Deus. Lembra do Salmo 23, quando a gente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, o apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 9, também diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Jesus também tem qualidades de Deus. Jesus tem o poder de Deus. Lá em Mateus 8, versículo 3, temos um exemplo disso. Quando Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. E no mesmo instante, ele ficou curado da lepra. A Bíblia traz muitos exemplos de Jesus demonstrando esse poder divino através de curas e de milagres. Também sabemos que Jesus era onisciente, quer dizer, sabe todas as coisas. Um exemplo disso está em Mateus 9, versículo 4. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabe todas as coisas. Uma outra qualidade de Jesus é a sua onipresença. E isso nós podemos perceber quando ele faz uma promessa aos seus discípulos em Mateus 18 e diz: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou aqui com eles. Jesus está com você agora, presente aí na sua casa e na casa de tantas outras pessoas que estão reunidas em seu nome, inclusive em muitas e muitas igrejas onde os cristãos estão reunidos para o culto. Jesus, ele está em todos os lugares. Talvez alguém pense assim: poxa vida, mas isso não ficava aparente na vida de Jesus o tempo todo quando ele caminhou sobre a terra. Talvez alguém também pode dizer assim: olha, Jesus disse uma vez que o Pai era maior do que ele. E também disse que não sabia o dia do juízo final. É importante lembrar que quando Jesus esteve entre nós, ele estava no seu estado de humilhação. E no seu estado de humilhação, ele não faz uso constante das suas qualidades de Deus. Você pode pesquisar em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que esse texto deixa isso muito claro. Jesus a si mesmo se esvaziou das suas qualidades divinas para poder nos salvar. Bom, como se tudo isso não bastasse, em alguns lugares da Bíblia, Jesus é chamado diretamente de Deus, como por exemplo em João, capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E também o testemunho de Tomé, depois da ressurreição de Jesus, quando ele se ajoelha diante do ressuscitado e diz: meu Senhor e meu Deus.
E ainda o apóstolo Paulo, em Romanos 9, versículo 5, quando ele escreve que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Poderia ainda citar outros textos em que deixam muito claro essa doutrina tão preciosa para nós cristãos da divindade do nosso Senhor Jesus. Portanto, vimos que Deus se revela como Pai e que Deus se revela como Filho. E também precisamos ouvir que Deus se revela como o Espírito Santo. E quando pensamos no Espírito Santo, não podemos imaginar apenas uma energia do universo, uma energia impessoal que de alguma forma nós temos ou podemos conseguir. Mas precisamos pensar no Espírito Santo como um ser pessoal, um ser inteligente, que tem vontade, que planeja e que age. É isso que está escrito em 1 Coríntios 2,10, o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Ele é alguém que conscientemente examina. E também em Efésios 4,30, quando o apóstolo Paulo diz: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então o Espírito Santo de Deus é alguém que se relaciona, que se importa, que sente pela nossa salvação ou pela condenação daqueles que rejeitam a fé. Então, a mesma Bíblia que nos ensina que Deus é um só, também nos ensina que Deus Pai é Deus, que Deus Filho, Jesus, é Deus e que Deus Espírito Santo é Deus. Não três deuses, mas um único Deus. É importante lembrar que a mesma palavra, desafiando a nossa razão, desafiando o nosso entendimento, também deixa muito claro que o Pai não é o Filho. O Pai também não é o Espírito Santo. É incorreto pensar que o Pai certa vez veio à Terra e se tornou o Filho, e o Filho depois se tornou o Espírito Santo, um Deus agindo de forma diferente. O credo atanasiano nos lembra de uma maneira muito clara: a verdadeira fé cristã é esta, que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância divina. E este é o nosso Deus. É dele que nós falamos quando dizemos Deus te abençoe. É dele que nós falamos quando dizemos para o filho e para a filha, vai com Deus. É com ele que nós falamos quando nós oramos. E é deste Deus que nós esperamos a salvação. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que é importante crer em Deus dessa forma? Por que a doutrina da Santíssima Trindade é tão importante? Por que a Igreja, ao longo da história, defendeu e protegeu de uma maneira tão firme esta doutrina? Bom, em primeiro lugar, porque crer que Deus é um só significa buscar nele toda ajuda e todo amparo que necessitamos. Significa abrir mão de orar, de pedir algo para outros deuses, de inventar e de construir deuses feitos por mãos humanas. Conhecer e compreender que Deus é um só significa saber para quem nós vamos recorrer ou de quem nós devemos esperar a nossa salvação. Negar que Deus é um só inevitavelmente leva as pessoas para a idolatria. É exatamente isso que Martinho Lutero diz quando explica o que significa ter um Deus. Ele diz, ter um Deus outra coisa não é, senão confiar e crer nele de todo o coração. Aquilo, pois, a que prendes o coração e te confias, isto, digo, é propriamente o teu Deus. Por isso, o sentido deste primeiro mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração, que vai certeiramente ao verdadeiro e único Deus e se apega exclusivamente a Ele. Em segundo lugar, confessar que Jesus é Deus e ter firmeza nesta verdade significa confessar a sua obra por nós. Bom, Jesus precisava ser Deus para cumprir a lei de forma perfeita. Precisava ser Deus para suportar em suas costas os pecados de toda a humanidade. O que significa que se nós negamos a divindade de Jesus, também negaremos a sua obra por nós. Precisamos que Jesus seja Deus, porque somente assim podemos ter a certeza de que Ele nos salvou. Por fim, crer na Santíssima Trindade é muito importante,
porque desta forma nós admitimos que Deus está além do que podemos entender, está além da nossa razão e das nossas ideias. E isso é uma coisa óbvia, porque afinal foi Deus quem nos criou, não fomos nós quem criamos Deus. O fato de não conseguirmos entender este mistério em toda a sua complexidade é porque Deus é muito maior do que a nossa razão. Afinal de contas, Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Que este Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, guarde a sua vida e guarde especialmente a sua fé, para que você creia com firmeza neste Deus maravilhoso que fez tudo o que precisava ser feito para a tua salvação. Este Deus em cujo nome você foi batizado e com o qual estará por toda a eternidade. Que assim seja. Amém.